como está o ambiente, como está a energia do lar de vocês. Façam essa pergunta, façam essa análise e vamos ver o que é que a gente vai ter durante a tarde, né? Vamos ter uma conversa sobre isso. Então, o tema ele diz o seguinte: a semente que transforma a família. O evangelho no lar. Aqui, quem faz o evangelho no lar? Gostei. Aí quem não faz, a partir de hoje, vai começar a fazer, tá certo? E vocês vão ver por que é preciso fazer esse evangelho no lar. Então, vamos pensar o que é esse evangelho. O que é que ele faz por nós? Aí a gente vai fazer algumas perguntas e algumas reflexões sobre a mensagem do Cristo. A passagem do Cristo aqui entre nós, encarnado. Porque ele continua entre nós. Mas eu estou falando quando ele esteve encarnado aqui, neste planeta. Aí a gente começa a entender o que é essa semente que transforma. Por quê? A família, ela é a célula máter da sociedade. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver se esse negócio está funcionando. Parece que não está, não. Só um minutinho. Ai, ai. Não. Ele não vai funcionar. E a gente vai ser no manual mesmo. Vamos lá. O lar não é apenas um endereço físico. É a célula sagrada da nossa civilização. Quando a família encontra a paz interior, a sociedade inteira se ilumina e se beneficia. Por quê? A gente entende que o lar não é uma casa construída de tijolos. A casa, o nosso lar, aonde a gente vive, é muito mais do que a matéria. É muito mais do que a construção física. É a construção familiar. Aí a gente pode pensar, mas eu moro só. É seu lar. Como é que está esse ambiente que você mora? O que é que você faz por ele? Como é a sua rotina? Porque nós temos tempo para tudo. E temos tempo para esse momento? Não, mas é porque eu chego tarde. Não é porque eu durmo tarde. É porque você não tem 15, 20 minutos para se dedicar uma vez por semana? Vamos pensar. É porque você tem academia, é porque você tem o trabalho, é porque você tem os amigos. E quando a dor bate na sua porta? E aí? O que é que essas pessoas fazem por você? O que é que essas coisas fazem por você? Vamos pensar? E um lar equilibrado, um lar que tenha o evangelho como a sua bússola, ele dá à sociedade pessoas equilibradas. Pessoas que têm energias boas. Não é pessoas sem problemas. Um lar equilibrado não quer dizer que ele não tenha problemas. Mas é um lar que vai saber enfrentar os problemas. Vai saber trabalhar os problemas. Há uma diferença. A gente não pode esperar
viver sem problemas, porque a gente está no mundo de provas e expiações ainda. Estamos transformando, estamos num processo, mas ainda estamos na terra. E aqui é o lugar que a gente vem para aprender. E o que é que faz a gente aprender? Os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente aprende, de alguma forma, quando está tudo bem? É muito difícil, né? A gente sempre fica na tal da zona de conforto. Então, vamos pensar mais um pouquinho. A primeira escola do cristianismo foi um lar. Jesus iniciou a sementeira da paz em uma mesa familiar, mostrando que o verdadeiro templo nasce no coração. Aqui vocês sabem quando foi feito o primeiro evangelho no lar? Na casa de Pedro. Foi quando Jesus começou a pregar, a trazer para nós a palavra do Pai. Ele começou numa mesa que tinha a família. E essa família era constituída por ele e pelos amigos que se reuniam em torno do Evangelho, das Escrituras. E foi aí que começou. Então, quem foi que deu o exemplo? Jesus. Como tudo, sempre Jesus nos deixou o exemplo de como a gente deve agir. Aí a gente pergunta, mas eu não tenho, eu moro só. Vamos ver lá na frente, se a gente pode fazer sozinho. A gente está sozinho? A gente nunca está só. A gente tem que lembrar disso. A gente nunca está só. E quem vai estar nos acompanhando vai depender da nossa energia. Vai depender da nossa... do nosso templo, né? Do nosso coração, do que a gente plantou aqui dentro. Aí, o que a gente tem neste coração, que é o nosso solo, o que a gente plantou neste solo, vai dizer quem são as nossas companhias, né? Quem vai estar conosco. Kardec resgatou essa simplicidade em 1864. Aí ele diz aqui, não há rituais complexos, apenas prece, leitura e reflexão, pois a verdadeira adoração está no coração. Então, para a gente fazer o evangelho no lar, não tem complicação, não tem rituais. Mas o evangelho no lar é algo espírita. Não, você pode fazer. Se você não tem o evangelho segundo o espiritismo, faça com a sua Bíblia. O importante é a sua conexão com quem? Com Cristo. Com os seus mensageiros, os espíritos, que alguns chamam de espíritos, protetor, espírito de luz, outros chamam de santos, outros chamam de anjo da guarda. Ele não é privilégio de nenhuma religião. Eles são os trabalhadores do Cristo que estão no mundo espiritual. Estão esperando que a gente assuma um compromisso com eles para que eles possam nos ajudar. Então, por que precisa deste compromisso? Mas eu faço as minhas orações todos os dias, antes de dormir. Vai dormindo já. Não é essa. Não é essa oração é uma obrigação que a gente tem que fazer todos os dias, sim. Mas o evangelho, ele é além. Porque ele é um compromisso, uma disciplina que você assume com a espiritualidade. Quando Cristo, ele ia operar milagres, né? Quando ele ia fazer as curas, tanto a nível física como espiritual, o que é que ele fazia? O que é que ele dizia? Você quer ser curado? O que é que isso quer dizer? Quando ele diz assim, você quer ser curado? É claro que eu quero. Mas o que é querer? Querer não é fazer? A gente não precisa fazer alguma coisa? Então, no evangelho no lar, quando a gente tem este compromisso, a gente está dizendo a ele o quê? Eu quero ser curado. Eu estou fazendo a minha parte.
eu estou me comprometendo. E quando a gente acende a luz do Evangelho dentro do nosso lar, não somos só nós que estamos sendo beneficiados. Todo o entorno também será beneficiado. O seu vizinho, a sua rua, o seu bairro. Por quê? Porque ali se fez luz. E a gente tem que fazer esse evangelho com essa convicção, com esse entendimento de que ali está a luz do Cristo. Não é fazer por obrigação ou com medo de castigo, né? Nem em troca de alguma coisa. É fazer porque a gente entende que a gente quer essa conexão com o Cristo, através dos seus trabalhadores. Ali, naquele momento, vai estar conosco um familiar que já desencarnou, está ali para ouvir. Um irmão desencarnado que precisa daquela leitura. Então, a gente também está fazendo uma caridade. A caridade da luz, do Evangelho. Isso é muito importante. Então, entendam como é grandiosa a nossa responsabilidade, a gente assumindo essa responsabilidade com a espiritualidade. E isso, ó, Kardec, ele diz, não precisa de rituais. Não precisa, é simples. Ah, mas eu não sei fazer uma prece como fulano ou como ciclano. Não precisa. A prece, ela vem do coração. É como você esteja conversando com um amigo. É você dizer a ele, naquele momento, o que é que você quer. O que você precisa. As suas angústias, seus medos. É por aí. Aí, por que cultivar o evangelho no lar? Fortalece o vínculo de amor na família. A família que faz o culto do evangelho no lar, ela vai ter o quê? Um momento de amor, de doação. Vai ter aquela leitura, vamos refletir. Aquela leitura vai ser um ensinamento. E vai ter o quê? União. União. É importante que a gente possa fazer em família. Mas, e aquele que só um quer fazer? Como é que fica? Ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai deixar a água lá. E daqui a pouco a gente vai dizer como é feito o evangelho no lar. E ele vai deixar aquele canto reservado para aquela pessoa que ainda não quer. E um dia essa pessoa vai participar também. Porque você vai emanar amor para essa pessoa. Energia boa. E ela vai começar a ver a transformação que vai ter dentro do seu lar. Cria uma fortaleza de paz e proteção espiritual. Vamos lá. Isso está querendo dizer o quê? Que quem faz o evangelho não tem problema. É isso? Não. Não. Que você vai ter a proteção. Que na hora que o problema chegar, que a dor bater, você vai estar amparada. Você vai ter conhecimento de como pode resolver. Você vai buscar no dia do culto aquela mensagem que vai lhe trazer uma luz. E que nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Isso a gente tem que ter em mente. Educa moralmente as novas gerações. Aí a importância dos nossos jovens também participarem do evangelho. Porque é a base moral. Ali ele vai aprender o quê? Os ensinamentos do Cristo, que ele diz o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Aí o jovem vai entender que ele pode amar, mas ele também precisa se amar. Se amar significa se cuidar, o autocuidado, a questão espiritual, a higiene mental. É estar bem com o outro, é trabalhar o perdão. Isso vai trazendo para eles uma conduta moral mais elevada. E quem pode dar este exemplo é a família.
é o responsável, é o pai que vai estar com ele, é a mãe, ou o tio, ou com quem quer que ele conviva. Ele precisa ter um referencial. Então é importante. Aí é criança. Deixa a criança participar. Ainda tem outra coisa. Os pets. Deixa ele ali do lado. É interessante ele participar. Deixa ele lá. Não tem problema, se ele quiser ficar. Os animais, eles têm uma sensibilidade, uma energia incrível. E às vezes, muitas vezes, nos ajudam em muito. Dedique uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Vocês têm noção do que é isso? Agora é fazer acreditando que Jesus vai estar ali. Quem aqui não gostaria de ter o Cristo no seu lar? Já pensou? Aí o que a gente vai fazer? Quando a gente vai receber uma visita importante em casa, o que a gente faz? A gente deixa a casa do jeito que está, a gente não se prepara, é isso? Não, arruma tudo. A gente arruma tudo, não é isso? A gente se prepara, a gente toma um banho, se organiza, não é isso? Pois é assim que a gente tem que fazer. Porque quando a gente vai receber o Cristo, a gente não pode fazer do mesmo jeito. A gente não deve fazer do mesmo jeito. Preparar o ambiente. Já pensou? Ele vai estar na sua casa. Ele vai pernoitar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele vai estar com você. Que talvez durante a noite você tenha um sonho, você encontre com alguém que você nem estava esperando. E tenha uma solução para alguma coisa. Ou tenha um momento de matar a saudade de alguém. Quem foi que proporcionou isso? Foi o Cristo, que esteve na sua casa. Por quê? Porque você se preparou, porque você fez o Evangelho. Você abriu as Escrituras de quem? Do Cristo. Aí vai ter uma mensagem, vai ter uma sensação diferente, vai ter uma energia boa. Você vai terminar, vocês vão conversar. É um momento em que a família pode conversar. Vocês sabem o que é isso hoje em dia? Porque houve um tempo que as famílias se reuniam para o almoço, né? Hoje, infelizmente, a gente quase não tem isso. Quem tem ainda é um privilegiado. Mas vamos botar o Evangelho como esse momento, onde a gente senta, a gente conversa, a gente discute o que é aquele tema, o que é aquela mensagem, aonde ela pode encaixar naquela situação que a gente está vivendo naquela semana. O dia foi tão tumultuado no trabalho, teve uns problemas com o chefe, com o colega. Aí vem uma mensagem que diz assim: perdoa 70 vezes 7. Aí você diz assim: eu estou tão cansada, eu estou esgotada. Aí chega o Evangelho e diz assim: bem-aventurados aqueles que estão fadigados, o jugo comigo é suave, né? O fardo é leve. E aí vão vindo as mensagens que aí a gente vai dizer: epa, isso é para mim. E é uma coisa importante que a gente vai ver aqui mais na frente. Nunca devemos usar o Evangelho como motivo de discórdia, nem de sermão a ninguém. Certo? Pode. Maca azul, verde, rosa, número 1. Azul, verde. Vamos lá. A prece sincera emite luz e proteção. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. As vibrações positivas dissolvem as aflições diárias e o ambiente doméstico transforma-se em fortaleza.
Vamos pensar, essa energia, ela vai transformar seu lar no seu ambiente de refúgio, no seu ambiente seguro. Tá tudo difícil, eu cheguei em casa, mas eu faço semanalmente o meu culto do Evangelho no lar, o meu lar passa a ser a minha fortaleza, passa a ser o meu lugar seguro, passa a ser o meu lugar de paz. Vocês entendem que a gente não precisa terceirizar isso? A gente pode ter isso no nosso lar. O lugar onde você vai chegar e você vai sentir prazer em estar na sua casa, porque a energia daquele lugar vai estar saudável. Ela vai estar equilibrada. Por quê? Porque você fez a sua parte. Fazendo a nossa parte, o Cristo, através dos seus mensageiros, faz a dele. Mas é preciso que a gente tenha a responsabilidade. O Evangelho no lar é o Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. A gente diz assim, não, mas eu vou, quem é católico, eu vou à missa todo domingo. Não, quem é espírita, eu vou ao centro. Pronto, já fiz a minha parte. Acho que já fiz a minha parte. O técnico aí vai resolver. Já fiz a minha parte. Fui pro culto na igreja, já pronto. Já cumpri o meu dever. É isso? É só isso? A gente só quer isso? Não. Por quê? A gente quer muito mais, não quer? Do Cristo. A gente quer que ele resolva os nossos problemas, cure as nossas doenças. Obrigada. Cure as nossas doenças. Resolva as nossas questões sentimentais, as nossas questões espirituais. Tânia, Carla. Então, Michele. a gente pode exigir dele, mas a gente não faz nada em troca. Como é que a gente prepara o ambiente, né? Para que ele possa nos ajudar. Não, mas eu vou à missa todo domingo de manhã, pronto. Cumpri a minha obrigação cristã. É pouco demais. Não é que não tenha que ir. A gente precisa se reunir. A gente precisa estar junto, sim. Mas a gente precisa de muito mais. Porque nós necessitamos de muito mais ajuda. Então, quando a gente precisa de muito, a gente tem que fazer muito. O Evangelho no lar existe, naquele momento, curas que a gente nem imagina. Existe livramentos que a gente não tem noção. E isso, gente, não é só palavras que eu falo aqui. Isso é real. Tenho certeza que se a gente pudesse ver o que acontece na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, quando a gente abre o Evangelho, quando a gente faz a prece inicial, que a gente começa a fazer o Evangelho, é algo que a gente iria querer fazer todos os dias. A gente precisa alimentar o corpo físico todos os dias, mais de uma vez. E o corpo e o espírito, né? E o espírito. É nesse momento que a gente faz isso. As nossas preces diárias, mas também o Evangelho. Eu, particularmente, faço o meu Evangelho uma vez por semana. Mas confesso a vocês, tem épocas que preciso fazer mais de uma vez por semana, porque as situações vão se agravando, é um problema mais difícil, e é ele que vai trazendo a paz, o equilíbrio para a gente resolver os problemas que a gente tem. É ele que vai nos dar a diretriz, é ele que nos vai dar o chão, o alicerce, para que a gente possa passar pelas turbulências, porque tudo passa.
A universidade, ela forma cidadão, mas o lar edifica o homem, edifica o ser humano. É em casa que plantamos as bases do sentimento e do caráter. Valores cristãos absorvidos na infância duram para sempre. Gente, isso é uma coisa muito importante, a base do lar, para o nosso jovem. Eu sempre escutei muito as pessoas dizerem assim: não, meu filho, ele vai escolher, quando ele crescer, se ele quer ser católico, se ele quer ser espírita, ou se ele quer ser evangélico. Não. Não temos livre-arbítrio, não é, minha filha? O que é que eu dizia às minhas? Não, vai comigo para onde eu estou indo, porque é minha obrigação lhe dar a base espiritual. Eu não obrigo a ir para a aula? Qual é a criança que quer ir para a aula? Nenhuma. Quando ela cresce, aí ela vai escolher o que ela quer ser, não é? Profissionalmente. Mas você não teve que dar a base? Você teve que dar a base. A mesma coisa é a parte espiritual. Porque se a gente deixa sem ela, a gente dá chance a outra situação acontecer. A gente deixa de dar conduta moral, a gente deixa de dar a ele o equilíbrio espiritual. Quando ele crescer, sim, se ele quiser seguir por outra religião que não aquela que você ensinou, tá certo, mas a base você já deu. E aqui é o que ele diz. A escola, ela forma, né? Ela dá a parte pedagógica, ela dá o científico. Mas a conduta moral é obrigação da família. É no lar que você vai receber. E se você não tiver o exemplo, fica difícil. Não é? Então isso é muito importante. A gente ter essa consciência. E no Evangelho no Lar, você vai mostrando. Você vai estudar com ele o Evangelho. Vai levar ele para a evangelização, aos sábados de manhã, logo cedo, quer queira, quer não. Não é? Eu tenho uma que perguntava assim: meu livre-arbítrio? Aí eu dizia: seu livre-arbítrio sou eu. Exatamente. Por enquanto, seu livre-arbítrio sou eu. Quando você crescer, talvez você tenha. E é isso. Por quê? Porque os filhos nos foi dado emprestado pelo Pai. E um dia nós prestaremos conta. Porque vão perguntar: que fizeste dos meus filhos que eu deixei sobre as tuas responsabilidades? Fizesse a tua parte? Ensinasse o caminho do bem? Não, eu deixei de escolher quando ele crescer. Aí já cresceu. Aí talvez o caminho do bem já não tenha mais. Já seja mais difícil. Né? Criança que se evangeliza, adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Mais uma vez, criança evangelizada, eu não estou falando de religião específica. Eu estou falando de evangelização. Eu estou falando de você dar a ele o que você segue. Mas, se a gente não segue, aí fica difícil, né? Então, a gente tem que ter. Essa conduta moral é muito importante. Mais do que nunca. Hoje a gente precisa muito. Tivemos um tempo em que a gente dizia aos nossos jovens assim: não fale com estranhos na rua. Não receba nada na rua de estranhos. Hoje, os estranhos estão dentro de casa, dentro de uma tela. E é o mundo, não é na rua. É o mundo inteiro. Então, a gente tem que ter muito mais vigilância, muito mais cuidado. E essa é uma porta ao Evangelho. O Evangelho é essa porta que a gente tem que ter. Para que eles possam ter também a base para caminhar, sabendo para onde vão e como vão. E quem será o influenciador deles? A gente tem que dar esse rumo a eles. Quem é o influenciador dos nossos filhos? Tem que ser Jesus Cristo.
Isso não é frase carola, não é realidade. E de forma lúdica, de forma alegre. Não precisa ser algo chato, enfadonho. Não tem por que ser. O Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica. É um encontro focado no estudo e na escuta mútua. Não julgue, não cobre, não aponte falhas. Faça deste momento sagrado para ouvir a voz de Deus. Gente, isso é muito importante. Certo? Vamos fazer o Evangelho. Aí o marido diz assim, tá vendo? Olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Isso é você que não faz. Ou então a mulher, tá vendo? Ele está falando aqui que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que perdoar. Você não perdoa a minha mãe, você não perdoa... Não é por aí. Escuta mútua. Cada um vai falar. Não nos cabe julgar. E também não é sessão mediúnica. Não é para ninguém estar incorporando, não é para ninguém estar recebendo nada. A energia vai estar lá, sim. Vai ter espíritos? Vai. Mas não é para dar passividade, não é para ter nada de fenômenos, certo? É para que a gente possa ouvir a voz de Deus. É neste momento. Então é um momento de harmonia, não pode ser um momento de acusação, não pode ser um momento de lição de moral. Porque nunca a mensagem é para um só, viu? A mensagem não é só para um. Se a gente olhar e for ver a mensagem com clareza e com imparcialidade, a gente vai ver que também é para cada um de nós. O culto do Evangelho no Lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes. Os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Não é uma inovação. Por que não é uma inovação? Quem foi que fez o primeiro Evangelho no Lar? Cristo. Aonde? Na casa de Pedro. Né? Ele abriu as escrituras, fez uma prece e foram falar sobre a mensagem que trazia aquelas escrituras. Esse foi o primeiro Evangelho no Lar. Jesus plantou o primeiro Evangelho, não foi na multidão, foi num lar. Foi entre um grupo de amigos e um lar, na casa de Pedro, de Simão Pedro. Vamos lá agora, vamos ver como fazer o Evangelho no Lar. Escolha de 20 a 30 minutos na semana e prepare água pura. Não precisa ser e não deve ser mais do que isso aqui. Isso aqui já é o tempo máximo, 30 minutos. Por que tem que ter dia e hora marcada? Alguém sabe? Porque precisa ter? Que a espiritualidade tem compromisso. Exatamente. Um amigo está dizendo ali que a espiritualidade tem compromisso. E ela, diferente de nós, é responsável. Né? Passe de 1 a 5. O pessoal do passe volte, viu, depois? Não me abandonem. Então, é importante porque, a partir do momento que você assume com a espiritualidade aquele compromisso naquele dia, você tem que estar naquele dia, porque ela vai estar na sua casa. Ela vai estar lá com você. Ah, mas eu esqueço. Hoje em dia, a tecnologia está aí para isso. Eu também esquecia. Celular, é só colocar no celular para ele despertar aquele dia, pronto. Você não vai mais esquecer. Porque a espiritualidade faz de tudo. Quem nunca viu aqueles videozinhos na internet, né? Os espíritos jogam coisa no chão, fazem tudo e a pessoa não lembra. Por que não lembra? Vamos botar. Porque é preciso, o compromisso é preciso. Entendeu? É preciso que a gente esteja lá, porque a espiritualidade vai estar lá. Vai levar alguém que precisa ouvir.
vai levar um familiar seu que está com saudade, e é naquele momento que ele pode estar lá. Por quê? Porque o ambiente vai estar preparado, o ambiente vai estar iluminado. Então é importante, mas não precisa passar de 30 minutos. 15, 20, 30 minutos é mais do que suficiente. Termina, fecha e podem até continuar conversando sobre o assunto. Abra o encontro com uma prece e faça uma leitura preparatória. Vamos aqui. A gente vai fazer uma prece de abertura. Ai, mas eu não sei fazer prece. Sabe conversar com Deus? Sabe falar com um amigo? Sabe dizer... É a mesma coisa. Nessa prece você vai dizer, você vai agradecer, você vai pedir permissão para começar aquele encontro com Ele, com Jesus. E reza o Pai Nosso. Pronto. O que importa é se seu coração está ali. Se você está convicto disso. Faz uma leitura preparatória. Aqui quem conhece os livros Vinha de Luz, Pão Nosso, Calma, Minutos de Sabedoria, todos esses são livros que podem ser usados na leitura preparatória. Por que precisa dessa leitura preparatória? Para harmonizar o ambiente. Para você leu, e normalmente é uma lição, é um puxão de orelha, né? Às vezes a gente leva uns puxão grande com essas... Tem a ver muito com o nosso momento, sempre. Aí, feita essa leitura, a gente vai ter um trecho do Evangelho. Você vai ler um pedaço do trecho. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu prefiro, vou dizer por quê. Porque ele tem as instruções dos Espíritos. Ele tem a passagem evangélica e tem as instruções dos Espíritos. Então é pegar um item, não é para ler um capítulo todo. Você vai abrir um item, vai ler e ver o que é que aquela mensagem quer lhe dizer. O que é que aquela mensagem quer dizer para a sua família, para o seu momento. Aí a gente volta a dizer, não vamos usar isso para desarmonizar nem dar lição de moral, ok? Então fez o Evangelho, abriu o trecho, leu, conversou, refletiu, compartilhe reflexões com amor, respeitando quem não quer participar. Ah, na minha casa só faz eu e minha filha, meu marido não quer fazer. Tudo bem. Como eu disse aqui no início, uma hora ele vai fazer. Um dia ele vai querer. Mas deixa lá, não quer fazer, não tem problema. Você vai fazer. Ah, mas eu faço sozinha. Não faz. Tem alguém com você. Porque Cristo está falando o nome dele, ele vai estar lá. A espiritualidade vai estar lá com você. Não tem problema. E um dia você não faz mais só. Fisicamente falando. Encerre agradecendo pela paz em seu lar. E é nesse momento que a gente trabalha um bocado de coisa, sabe? Aí você pode, nesta prece, ou no início, ou no final, pedir ao Pai que lhe ajude com algumas dificuldades que você tem. Por exemplo, eu não sei perdoar fulano de tal. Aí você vai botar aquela pessoa nas suas orações naquele momento. Você vai pedir a Jesus para lhe ajudar. Porque às vezes não é fácil. E não é fácil mesmo. Aí é nessa hora que você abre o seu coração para o Pai, para Cristo, o nosso irmão, o nosso mestre. E ele vai lhe pedir. Você vai pedir a ele vai lhe ajudar. Mas você precisa estar com o coração em sintonia. Você vai pedir, você vai expor a sua fraqueza naquele momento. E vai colocar aquela pessoa que você tem mais dificuldades, ou aquela situação. E ali, muitas curas, tanto a nível espiritual como a nível físico, é completada, é feita no nosso Evangelho. Quando a gente faz o diálogo aqui fraterno, é uma das coisas que a gente pergunta. Faz o Evangelho no lar? 9, 10. Faz o Evangelho no lar? Porque ele é a sua manutenção para toda a vida. Precisamos fazer o Evangelho para
toda a vida. Não é só durante um período. Não é só quando estamos com um problema. Então, essa é a forma que nós temos para fazer o evangelho no lar. Simples, né? Aí vai ficar essa pergunta para vocês. Pode perguntar. Naquela sequência ali, se você fizer a leitura antes Não tem problema. da prece, Pode. Não tem problema. Porque qual é a função da leitura? É harmonizar. Eu, Ana, faço primeiro a leitura, depois eu faço a prece. Né? Não tem problema. Mas aqui seria só o padrão, vamos dizer assim. Mas você pode fazer primeiro a leitura e depois fazer a prece de abertura. Porque a leitura ela é preparatória. Né? Então é só para que você harmonize o ambiente. Então pode ser também feito primeiro a leitura. Aí vamos aqui. Eu vou perguntar a vocês. Se Jesus batesse hoje a porta da sua casa, ele seria convidado a entrar? Com certeza. É. E aí, como é que a gente faz para que ele entre? Então, vamos pensar nisso. Vamos para os nossos lares hoje pensando isso. Se você realmente abriria a porta para o Cristo, se a sua casa está preparada mesmo para recebê-lo. E quando a gente faz preparar a casa, ninguém está falando em louças, arrumar a parte física só. Também é importante, né? É importante na hora do seu evangelho, tá tudo bonitinho, tudo arrumado. Não é para fazer o evangelho no meio da bagunça. Mas, principalmente, o seu interior, o seu coração, como é que está para receber o Cristo. Então, pensem nisso. Ele seria convidado a ficar. E eu pergunto a vocês, o lar de vocês está preparado para ele ficar com vocês? Vamos colocar essas perguntas em nossos corações e vamos pensar. Eu vou distribuir para vocês o roteiro. Eu vou pedir aqui ajuda. Abra aí. Eu vou ler para você. Esse roteiro ele diz o seguinte: o evangelho no lar. Escolha dia e hora fixo. Desligue TV, celulares, computador. Naquele momento, é você e o Cristo, é você e o seu mentor, o seu anjo da guarda, o santo de sua devoção, o que for. Coloque na mesa um copo de água para cada pessoa e os livros. Eu falei pouco da água, mas é muito importante a água. Vocês vão pedir naquele momento que a espiritualidade fluidifique a água, que coloque o remédio necessário para cada um, que esse remédio atue no corpo físico e no seu corpo espiritual. É importante. Convide todos, mas a participação é voluntária. Livros, aí eu dei algumas sugestões de livros, certo? Aí tem o passo a passo, prece inicial, ore pedindo harmonia para o lar, inspiração aos bons espíritos e a presença de Jesus. Lembrando que pode ser feito primeiro a leitura, tá certo? Aí a leitura preparatória. Leia uma mensagem do livro escolhido, que é aqueles Vinha de Luz, 13, 14, 15 e 16. Vinha de Luz, Pão Nosso, qualquer um deles. Faça a leitura. Se houver crianças, simplifique a linguagem. Falem de forma que as crianças possam entender. Não precisa de palavras difíceis, não precisa de palavras rebuscadas. Reflexão. Cada um comenta o que entendeu.
sem cobranças, sem dizer isso é para fulano, aquilo que eu falei, né? Cada um tira a lição para si. Vibrações. Pense em paz para os ausentes, os doentes, os que sofrem, os desencarnados. Trabalhe o perdão. Muito importante a gente tentar fazer isso no nosso evangelho. O encerramento, agradeça o encontro e peça proteção para a semana. A água fluidificada, cada um bebe a água que estava sobre a mesa. Aí a gente tem aqui, evitar, não é sessão mediúnica, não usar a leitura para cobranças e não prolongar além dos 30 minutos. Lembrar, faça toda semana sem interromper. Eu vou viajar, e aí? Faz de onde estiver. Naquele horário você vai mentalizar o seu lar, a espiritualidade, faz uma prece. Se tiver oportunidade de estar com um evangelho ou coisa, faz uma leitura rápida, mas é importante manter a sintonia. Alguém não quer participar, respeite e ore por essa pessoa. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês, quem não tem, quem não faz, pode perguntar. Se a pessoa esquecer, sim, esquecer de colocar o copo, não tem problema. Pode tomar. É sua? Pode. Aí na próxima você lembra, né? Porque a gente também não pode, não existe radicalismo, né? É como eu disse, a gente pode esquecer o dia. Então, para que a gente não esqueça, é importante, coloca lá o reloginho para despertar, que aí a gente não esquece mais. Tá bom? É tão magnífico que nos primeiros 2 anos a gente pode até esquecer, mas depois de 2 anos é uma coisa automática. E se a gente não fizer, a gente sente falta. Exatamente. Exatamente. Ele está dizendo aqui que é tão magnífico que depois de 2 anos a gente não consegue mais esquecer de fazer. Mas é isso mesmo, né? E ele é um benefício enorme para todos nós que fazemos o Evangelho no Lar. E aqueles que não fazem ainda, se tiver depois alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, pode nos procurar e procurem fazer. Vocês só vão ter benefícios. Eu garanto, tá? E que a paz do Cristo esteja nos lares de vocês. Que Jesus abençoe cada lar, cada família de vocês, as que estão presentes, as que estão ausentes, e que vocês possam realmente ser beneficiados por esse maravilhoso ato que é o Evangelho no Lar. Ok? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser. Deixa eu pegar minha água ali.